No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês quanto que rende 100 ações dessa construtora aqui, a Even 3. Eu vou te mostrar o motivo e os cuidados que você tem que ter antes de investir nessa ação, que é de uma construtora, mas que está pagando mais de 15% de dividendos. Aqui eu estou no site Investidor 10, vou estar mostrando aqui algumas informações dessa construtora, está pagando 15% de dividendo yield. Será que é um bom investimento investir nessa ação? Primeiramente aqui, o seu preço sobre valor patrimonial está em 0,65, ou seja, ela está valendo menos do que ela realmente vale, né? Se estivesse um aqui, é que o seu preço estaria negociado no mesmo valor do que ela realmente vale. A sua cotação está em 6,48 e está numa desvalorização de 9,29%. Aqui o gráfico da empresa, nos últimos 10 anos, por exemplo, é um fator muito interessante nós analisarmos, é esse sobe e desce. As empresas de construção, no caso as construtoras, é muito comum acontecer este sobe e desce. Porque, por exemplo, lá em 2015, mais ou menos, ela custava R$2, chegou a valer mais de R$15, porém voltou ali para o seu preço abaixo de em até R$6, ali na questão da pandemia. Então, é um fator muito importante nós analisarmos isso, saber que as empresas ali construtora têm esse desce e sobe. Aqui eu abri outras construtoras, olha só, vamos ver os últimos 10 anos, a mesma coisa. Questão de desce e sobe, né? Então é uma coisa. Se você pensa em investir nessa ação, você tem que saber os riscos. Apesar da Even 3, que é uma construtora, né, alto padrão ali de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, principalmente em imóveis em São Paulo, ali por se tratar também de alto padrão, e também essa empresa já tem mais de 40 anos de história. É uma empresa mais consolidada, só que mesmo assim, empresa de construção, no caso as construtoras, nós temos que estar ciente que vai ter muita volatilidade de preço, por não ser também uma empresa ali do consumos básicos, como saneamento, energia, bancos. Então a gente pode esperar aqui uma variação de preço bem grande. É o caso também da Ciri 3, a construtora Cirela, da Cury 3, também, olha só, os últimos 10 anos, se bem que esse aqui, os últimos 10 anos, só cresceu, porém, desde 2020 para cá, né? Não passou ali a questão da pandemia, não estava com as ações em bolsa, e essa aqui tem 46% de valorização. Mas olha só, a MRV, mesma coisa, ali está desde 2014 na bolsa, só que já chegou a valer R$6, R$5, e hoje está na faixa de R$7, isso que já passou seu preço de R$20 há um tempo atrás. Então, esteja ciente, se você quiser assumir o risco de comprar essa ação, você tem que estar ciente que o preço dela pode alavancar muito, como pode descer, tudo depende do seu balanço, né? No caso, as suas vendas. Se no caso o seu lucro acabar caindo, ela pode acabar caindo o preço da ação também, ou se o lucro pode aumentar e acabar aumentando os valores da sua ação. Então não é uma ação que hoje eu invisto, né? Porque eu invisto ali pensando no longo prazo e ações dos setores básicos principalmente, mas tem ali questão de 5% da minha carteira que eu escolho assumir o risco e acabo comprando. Como é o exemplo dessa ação aqui, que no caso é um BDR. Essa empresa aqui, ela foi responsável pelo ataque cibernético que teve há umas 2 semanas atrás. Eu escolhi correr o risco, comprei 2 BDRs dessa empresa, comprei a R$66 e hoje, né, já está a R$60. Teve ali uma desvalorização, mas se porventura valorizar o quanto estava valendo antes, que estava em R$91, eu já ganhei ali uma valorização de 30%, 40%. Então, eu observei que eu queria correr esse risco, por isso que eu fiz o investimento. Então, se você pensa em investir pro longo prazo, ou se quer correr o risco, né, é sua opinião ou não investir ou não nessa ação. Mas se você está investindo por conta dos dividendos,
uma coisa que você deve se atentar é a questão do payout. Ela está pagando ótimos dividendos, mas por conta do seu payout está muito alto. O seu payout atual está em 88%. É um payout onde a Taesa, por exemplo, ela manteve um payout bem alto durante muito tempo, porém agora está baixando o seu payout para poder se reestruturar, mas nenhuma empresa consegue manter um payout tão grande nem é tão grande assim, né? Mas no caso aqui, 80% do lucro da empresa, ela está pagando aos acionistas. Então, é sim bastante coisa, né? Porque ela consegue se reinvestir nela mesma apenas 10%. Então, uma empresa do ramo de construção civil, uma construtora, ela não consegue somente investir nela mesma 10%, apesar de que ela deve ter bastante dinheiro em caixa, principalmente ali porque 2022 não pagou nenhum dividendo. Então, esse dividendo aqui possivelmente não vai continuar durante muito tempo. É uma coisa, né, para a gente se atentar, e se você estiver investindo em uma empresa pensando em dividendos, essa aqui talvez não seria ali uma empresa ideal para você investir por conta desse payout. Por mais que esse dividendo yield está muito chamativo, né? Está chamando muita atenção. Mas a gente tem que se atentar à questão do payout. E um erro que eu cometi bastante é só olhar o percentual de dividendo yield e acabar comprando a ação da empresa. Foi o caso da Unipar. Eu comprei faz mais ou menos 1 ano e meio. Comprei nessa alta aqui. Por quê? Porque ela estava pagando bons dividendos. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui o dividendo do ano passado. Ó. Comprei nessa época aqui, ó, no meados de 2023. Não recebi tanto dividendos, mas porque eu só olhei a questão do dividendo. Porque olha só, 15% de dividendo é muito dividendo, né? Então eu olhei isso daí no gráfico lá, resolvi comprar a ação da empresa e acabou, né, caindo o seu valor e também caindo a distribuição de dividendos. Mas olha só, porque lá em 2022 ela resolveu pagar um pouco mais de dividendos, seu payout estava um pouco maior. Não me atentei a isso, não olhei a isso, né? Não olhei isso, mas fica a dica que nenhuma empresa ali que está pagando um payout tão grande vai conseguir se sustentar. Até mesmo, ó, vamos olhar a Taesa aqui, a Taesa que é reconhecida como uma ótima pagadora de dividendos. Hoje ela está pagando 7,92, mas já pagou mais. Olha só, ali em 2023, né, que ela deu uma queda nos dividendos, 62%, mas a sua média foi sempre 50%. Às vezes um pouco mais e às vezes um pouco menos, como foi no ano passado. Mas então, nenhuma empresa consegue ficar tanto tempo, né, pagando tanto dividendo. Então agora aqui vamos fazer o cálculo, né, de quanto que rende as 100 ações. Eu coloquei o preço da ação, a quantidade, e agora vamos fazer o cálculo, vou colocar um igual, preço da ação vezes o percentual de dividendos que está em 15, deixa eu ver aqui, 15,53 dividido por 100. Então, por ação está pagando R$1, mas eu não quero saber uma ação, quero saber mais. Vou colocar tudo isso aqui dentro de um parênteses e vou multiplicar pela quantidade, que é 100. Então ela está pagando ali R$100 por 100 ações e isso consequentemente por mês. Porém, isso se ela continuar pagando estudo de dividendos, né? Mais ou menos R$8 por ação. Né? Mas fica o alerta, se você busca investir pensando em dividendos, talvez essa não seria a melhor ação. Mas se você quiser correr o risco e comprar pensando no longo prazo, né? Então faça a sua análise e continue comprando ou não, né? Mas só para nós vermos a análise do investidor 10 aqui do site, né? Ele tem a média da avaliação, ela está no caso 3 estrelas. Ou seja, as empresas de construtora e incorporadora não têm boa fama na bolsa, né? Não que não tem boa fama, né? Mas que sim é muito mais investido outras empresas do setor financeiro, setor de consumos básicos, né? Mas pode ser que até dê uma oportunidade de compra por seu preço sobre o valor patrimonial está barato. Então o vídeo de hoje foi esse, até mais.